Fala família JV, Percepção Automotiva. E hoje eu estou aqui com esse Ford Ka 3 cilindros. E o que é que fez esse veículo chegar aqui pra gente? O condutor é um defeito que o condutor percebeu que o veículo de uma hora para outra ele ficou fraco. Acendeu um íconezinho no painel, uma lâmpadazinha ali, um desenho de uma chave de boca, indicando, olha, leva o veículo para uma oficina para fazer o reparo, tá? Porém, esse tipo de defeito é um dos defeitos mais chatos que tem. Por quê? Porque é um defeito que é intermitente, ou seja, o cliente condutor percebeu a avaria, o desconforto, o carro ficou fraco, só que ele ligou o carro e o carro voltou a funcionar normalmente. Ou seja, se ele quiser ficar usando o carro, ele não sabe o local, a hora, o momento que vai apresentar o defeito. E aí pode piorar de vez, e a depender às vezes até do horário que esteja, vai ser um sufoco, tá? Então, o cliente nos acionou, falou ali no WhatsApp ali, tal, passou algumas situações. E aqui a gente já está passando um pré-orçamento e eu vou iniciar o processo do diagnóstico. E esse tipo de defeito, pessoal, como se trata de defeitos eletrônicos, naturalmente o recurso que a gente tem, que precisa ser utilizado, é o scanner. Então, pessoal, no processo do diagnóstico, tudo começa com a entrevista consultiva com o cliente. E de preferência é o cliente condutor. Por que o condutor? Porque é ele que está aqui percebendo, sentindo o que está acontecendo, o desconforto. Ele vai dizer, o carro estava assim, estava assado, foi depois disso, foi depois daquilo, o carro estava quente, estava frio. Exemplo aqui, eu entrei com o scanner de uma forma dedicada, específica para o veículo, ou seja, eu entrei no modo fabricante, tá? E pasmem, eu não encontrei nenhum código de avaria. É aí que começa a complexidade do diagnóstico. Aí eu tenho que fazer o quê? O que é que eu tenho de informação? O cliente aqui, ele me passou as informações que o carro, de uma hora para outra, ficou fraco, perdeu o acelerador. O carro não acelerava. Então eu tenho que deduzir que eu tenho um defeito nessa parte, nessa região aí, entre pedal, corpo de borboleta, mas também ele pode ter limitado a rotação de uma forma estratégica para não prejudicar o motor. Então ele acaba cortando ali a função pedal e corpo de borboleta. Aí o que é que eu faço? Eu tenho que juntar mais dados. E onde é que eu encontro esses outros dados? Entrando com o scanner. Porém, entrando com o scanner aqui, da forma tradicional, não consegui. Mas vou mostrar uma estratégia como eu consegui. Agora olha esse detalhe. Lembra que aí na imagem que eu mandei, ó, não tinha escrito isso aqui, tá? Isso aqui é como se fosse uma norma para todos os veículos. Então eu entrando dessa forma aqui, ó, interessante, eu fui aqui em avarias confirmadas e memorizadas. Não tem nenhuma. Eu vou clicar aqui embaixo, deixa eu clicar aqui na verdade, ó, vou confirmar. Ó, não tem avaria, ó, aguarde DTC, ó. Nenhuma avaria. Beleza. O que é que acontece? Novamente fui frustrado, não encontrei nenhum caminho, nenhuma apontando nada de irregular, né? Então vou cancelar aqui essa opção. E a única opção que eu consegui, já que esse recurso aqui genérico me permitiu, em leitura de congelados, ou seja, ele congelou no momento que apresentou a falha. Aqui sim eu obtive. Nesses outros aqui, ó, nenhum aqui eu consegui obter esse resultado, que é um resultado que pelo menos eu tenho um caminho para começar a investigação. Então ele congelou aqui, ó, alguns dados no momento em que apresentou a falha. Ele apresentou aqui o P2111, ou seja, ele já está me apontando pelo menos um circuito em que possivelmente apresentou defeito. Significa que o controle eletrônico do acelerador, atuador, está com defeito. Então, pessoal, ainda eu não posso concluir nada aqui, tá? Hoje em dia, quando eu vejo na reportagem que o pessoal fala assim, os suspeitos foram presos. Basicamente seria essa situação. Pegou a informação que algumas testemunhas falou, na hora que foi lá, na prova do crime, foi lá, coletou mais alguns dados. Então assim,
quanto mais dados, mais informações forem sendo juntadas, mais a gente vai somando para concluir que o problema está naquela direção, tá? Uma coisa que eu aprendi, o profissional ele não tem certeza até que ele, primeiro, identifique os componentes que estão com avarias, ele tem que ter prova ali, ó, isso aqui deveria funcionar assim, tá funcionando assado. Pronto, identificou, beleza, aí pode substituir. Mas isso não quer dizer que vai resolver o problema, tá? Porque às vezes o defeito vai muito além do que simplesmente aquelas peças que estão com avaria, beleza? Então, eu já tenho um circuito aqui para poder investigar. E quase sempre esse veículo ele apresenta um defeito no corpo de borboleta, que geralmente é a engrenagem. Qual é a situação? Eu vou fazer essa inspeção visual. Eu vou lá no local que está sendo apontado aqui, ó, neste circuito, para investigar, verificar se fisicamente tem algum componente que está com avaria. E nesse caso específico, a engrenagem. Vamos verificar lá. Outro detalhe aqui, ó. Essas informações aqui, ela é interessante porque o profissional ele vai comparar o momento que apresentou o defeito, é como se ele conseguisse congelar as informações básicas, como o RPM, que a gente tem aqui no painel. Ele indica que quando estava aproximadamente aqui que apresentou o defeito, a velocidade do veículo estava aproximadamente 11 km por hora, tá? E a temperatura aqui indica que o veículo ainda estava frio, ainda estava elevando a sua temperatura, ou seja, eu sei que o carro apresentou defeito com ele frio. Eu tenho que entender se tem alguma relação no momento que ele está frio, será que ele apresenta também quente? Então são coisas que a gente vai juntando para tentar entender o porquê, qual a relação que tem da temperatura no momento que apresenta. Exemplo, vamos supor que eu passo o scanner depois novamente, ele apresenta o defeito e eu encontro sempre essa mesma situação. Aí eu vou tentar entender qual a relação que tem dessas informações, né, com o defeito, tá? Mas basicamente, ó, de forma resumida, ó, sistema de controle eletrônico da aceleração. Então começa desde o pedal ao atuador, que seria o corpo de borboleta. Saber interpretar isso aqui também é importante. Quem é o atuador que foi preso aberto? Aqui ele está informando lá que seria o corpo de borboleta. Vamos partir lá para a investigação. Chega junto. Tá aí, pessoal, aqui eu já removi, ó. Teria que remover de qualquer forma, tá? O famoso abafador, mangueira do abafador, que liga o filtro de ar ao corpo de borboleta. Qual o próximo procedimento que eu vou executar aqui? Olha, quais os recursos que eu tenho? Tenho aqui informação técnica, tá? Este circuito aqui é um mapa que me mostra onde é que eu tenho positivo, onde é que eu tenho negativo e onde sai o sinal. Então, se eu quiser testar o pedal do acelerador, eu tenho aqui informação técnica, tá? Investimentozinho que a gente sempre tem que estar fazendo. Corpo de borboleta, que é esse carinha aqui. Ou seja, vamos supor que eu dedico um tempo para estudar, eu já consigo ver o que é que o veículo tem, os componentes, e consegue resolver problemas já no papel aqui, de forma estratégica, tá? Poderia utilizar isso aqui, porém, vamos ser mais estratégicos. Assim como em uma luta marcial existe um escalonamento, uma situação de perigo, você pode ter o seu próprio corpo como arma, você pode saber a luta marcial, você pode ter arma de fogo, você pode ter uma arma branca. Então vai depender da situação, da condição que é que você vai estar utilizando, tá? No caso aqui, eu tenho esse recurso, tenho o recurso do scanner, beleza. Vamos escalonando. Agora eu vou fazer aqui, ó, uma inspeção tátil. Eu já fiz aqui, tá? Quando eu fiz aqui a inspeção tátil, lembrando que o corpo de borboleta aqui, ele não está sendo alimentado. Se ele estiver sendo alimentado, eu não posso fazer isso. Então eu detectei que ele deu uma engripada aqui, ó. Como se a engrenagem montou, deu algum problema e ele travou. Aqui agora tá de boa, ó. Então, a partir dessa inspeção tátil, ou seja, com o dedo, né? Exemplo, um exame de próstata é tátil, né? A verificação, o exame. Então agora eu confirmo que eu tenho algum problema físico aqui dentro. Então vou desmontar isso aqui, vou fazer agora uma inspeção visual, beleza? Notou que eu poderia ter utilizado isso aqui, colocado ferramentas aqui para medir os conectores? Não vou precisar, vou pular a etapa. E detalhe, eu pulei a etapa? Não necessariamente. A gente tem que saber o momento que a gente vai seguir aquele caminho, porque na lógica
já que o corpo estava ali, já estava com a tomada, já aproveitava para testar os sinais elétricos, só que eu iria perder um tempo. Já que eu utilizei uma estratégia tátil e identifiquei, eu vou para o próximo nível. Cirurgia, vou abrir para fazer um exame e identificar o que é que tem de irregularidade nesse circuito. E o defeito foi encontrado aqui, ó. Defeito realmente no circuito mecânico, tá? No circuito mecânico. Aqui é um pedaço, ó, dessa peça. Olha aí. Olha aí. Engrenagem, a parte mecânica quebrada, interferindo aonde? Na parte eletrônica. Agora o grande detalhe é que esse veículo ele já apresentou esses defeitos aqui outras vezes, só que ele sempre estragou isso aqui, ó. Sempre estragou uma quantidade grande de dente e o carro não conseguia acelerar. Na situação aqui específica, ele desgastou até esses dentes aqui, ó, que nas outras vezes esses dentes aqui não tinham esse desgaste, beleza? Ah, dá para resolver trocando só isso aqui? Dá para tirar do prego, porém, esse descasamento aqui desses dentes, dessas engrenagens aqui, vai fazer com que estrague isso aqui novamente. Então, agora tem que trocar o corpo. Então, nesse momento agora, esse corpo de borboleta, a gente já trocou essa engrenagem aqui. Aqui seria a terceira vez, tá? Seria a terceira vez. Das outras vezes, isso aqui não estava desgastado desse jeito. Então aqui, pelo menos o diagnóstico aqui que foi feito, foi percebido que o defeito está aqui no corpo de borboleta. Ah, o defeito está no circuito aqui eletrônico? Não. O defeito está no circuito mecânico. Ah, se trocar isso aqui resolve? Vai resolver, tá? Se trocar essa peça que está com avaria e essa aqui, vai resolver. Porém, aqui, ó, eu percebi, ó, essa mola, na minha visão, ela é uma das grandes vilãs. Só que essa mola aqui, o passar do tempo, era para ela ficar cansada, né? Só que não, ó, ela tem uma pressão, uma grande pressão aqui, tá? Então, ó, o retorno que ela dá ali é um retorno automático, tá? Ó, essa abertura aqui é uma abertura que faz com que entre uma quantidade de ar na marcha lenta. Para fechar totalmente, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Dá o batente, olha lá, fechou totalmente, tá? A abertura total, ele vai dar um batente aqui, beleza? Então, basicamente, aqui eu como profissional, reparador, meu trabalho é esse, é identificar qual componente que está com defeito, tá? Nesse caso é o corpo de borboleta. Nesse momento agora, é necessário trocar esse corpo de borboleta aqui completo, tá? Para a gente solucionar o problema de uma vez, já que a gente corrigiu algumas vezes. E olha aí, pessoal. Essa foi a peça que o cliente comprou, não é a peça original, tá? O acabamento aparentemente muito bacana, tá? Muito bacana. Essa peça, ela custou aí, se eu não me engano, aproximadamente R$700, tá? A peça original custaria 1.000. Vamos ver, 3 meses de garantia. 3 meses de garantia. Tá aí a caixa, não tô fazendo propaganda, tá? Mas quem sabe no futuro ou apresente o problema ou fique tudo normal. De repente vocês podem comentar aí. Talvez esse vídeo eu poste no canal do YouTube. Aí vocês podem de vez em quando perguntar: e aí, como é que tá? Eu vou estar te atualizando, beleza? Vamos montar e ver como é que funciona aí na prática, tá? Aparentemente a pressão aqui razoável. Tá aqui meio aberto, que é o básico que tem que ter, a passagem do ar. E vamos que vamos, vamos testar no lugar, né? Vamos testar. Tá aí, pessoal, falando de detalhe, ó. Percebi que isso aqui tá fazendo um barulhinho. Ah, o motor é 3 cilindros, ele chacoalha, beleza. Mas olha isso aí, essa barulheira, ó. Parou. Voltou. Aí eu olhei isso aqui balançando, ó. Ó. Parou, então, ó. Isso aqui folgado, ó. Fazer um ajustezinho básico, ó. Até já parou porque eu movimentei pro lado, ó. Eu fiz um ajustezinho aqui básico, ó. Já parou por completo, ó. Ele vai chamar essa peça aqui pra estabilizar ela, ó. Pra fixar melhor. Além de ter uma borrachinha aqui que minimiza a vibração. Na verdade amortece, né? Pra não ficar fazendo barulho. Tem uma certa regulagem. Você vê que tem uma estria aqui, ó, do lado, ó. Vou ver se dá pra focar aqui, ó. Uma estriazinha aqui, ó.
O negócio vibra aí tanto, ó, que não dá nem pra acompanhar lá a estria, tá vendo? Vou botar mais pra lá ou mais pra cá. Aí. O negócio é o detalhe, é o detalhe. É isso aí, vamos que vamos. Concluído com sucesso. Já está acelerando. Olha aí.